você teve várias medidas ao longo do tempo para afrouxar essa fiscalização, né? Primeiro, você precisava fazer a biometria no Ministério da Previdência para fazer essa renovação dos descontos feitos pelas associações. Aí, num projeto que a gente votou ainda em 2021, a esquerda coloca o que a gente chama de jabuti. Jabuti é quando tem um projeto sobre um tema e aí inserem uma coisa que não tem nada a ver com aquele tema. Pra ver se cola. Pra ver se cola. Isso né? é o chamado jabuti? Chama-se jabuti porque... É a história, né? Você tem um jabuti em cima da árvore e alguém colocou lá. Exato. Alguém colocou que o jabuti não sobe em árvore, vem daí. E aí aprovaram o jabuti para que a própria associação pudesse fazer a verificação da biometria. Ou seja, o fiscalizado virou o fiscalizador. Cara, tem coisas que... Mano, que... E aí vem aqui, já tenho até alguns nomes aqui de quem apresentou e votou essas emendas. Tem a Fernanda Melchiona do PSOL, a Sâmia Bonfim do PSOL, Rogério Carvalho do PT. 11 deputados e senadores do PT apresentaram emendas para afrouxar a fiscalização em cima dessas associações. Então, basicamente, você pega lá um aposentado, finge, né, frauda a assinatura dele para dizer que ele deu autorização para o sindicato ou para a associação fazer aquele desconto na folha de pagamento dele. Ele, obviamente, não fez aquilo. Tem os descontos por vários e vários... Tem uma quadrilha aí que fazia isso por 20 anos, né? Então, vários e vários meses. E agora a polícia descobre que o rombo é de pelo menos 6 bilhões e 200 milhões de reais. Aí a gente pode falar de um outro que foi descoberto recentemente, que é a fraude no consignado. Que é aquele cara que é aposentado ou pensionista e aí faz um empréstimo que é descontado diretamente no pagamento dele. Isso tem uma estimativa de que o potencial desse rombo seja de 60 bilhões, né? Ou seja, 10 vezes maior do que essa fraude que já é a maior da história do INSS de 6 bilhões do desconto das folhas. Então o esquema, a visão geral do esquema é essa. Pois é. Sim. Lene, bota uma enquete aí para ver qual é a percepção do pessoal que está assistindo a gente, se a culpa é do Bolsonaro ou culpa do Lula, já que estão brigando aqui no chat, né? Os caras estão brigando aqui. Se eu puder até influenciar, assim... todo mundo sabe que a gente ataca bastante o Bolsonaro aqui, mas não tem como negar a responsabilidade desse governo, principalmente não na origem do esquema. Como... O Temer nessa fica como? O Temer estava no meio porque... No meio assim, vamos lá. Muita gente falou no Temer também. Mas qual que é a timeline da parada? Como quem falou, 91 tem autorização do Collor, em 2009, 2010 começa a ter um pouco de avanço nos descontos, que falam, mas peraí, de repente todo aposentado em 2009, 2010 resolveu contribuir para uma associação? Como de repente? Né? Mas ainda assim estava discreto.